Boa tarde a todos. Vocês são muito bem-vindos a essa live. Nós estamos fazendo um tipo de apresentação que é fruto de uma ação tríplice. Nós estamos participando juntamente aqui, o setor de RH, o setor de comunicação e o setor de capelania. E esse movimento foi feito especialmente considerando que o mês de setembro é o mês em que se trata de um esforço de prevenção contra o suicídio. Por isso, todos vocês são muito bem-vindos. Nós vamos trabalhar um pouco aqui com alguns conceitos, com as ideias mais importantes e, sobretudo, já caminhando para a parte final desse encontro, nós vamos ver possibilidades de ação, como é que nós poderíamos agir, cada um de nós, como pessoas, como seres humanos que nós somos, para tentar atender as demandas de pessoas, em alguns casos, em profundo estado de sofrimento. Um sofrimento, às vezes, tão agudo que leva a pessoa ao suicídio, o que é sempre algo muito triste e que deixa, via de regra, todo mundo muito magoado quando presencia ou acompanha de perto uma situação dessa natureza. Então, eu vou partilhar com vocês aqui algumas imagens e gostaria que vocês acompanhassem com atenção e vamos pensar juntos aqui num tema que é extremamente importante, ainda mais se nós considerarmos que nós somos Rede Batista de Educação. E, como tal, nós lidamos com uma quantidade enorme de pessoas e, dentre essa população enorme à qual nós temos acesso, nós sabemos que tem algumas dessas pessoas que estão passando por um profundo processo de sofrimento, em que, em alguns casos, a pessoa chega até a pensar na hipótese mesmo de tirar a própria vida. Então, é nessa linha que nós vamos seguir nesse nosso encontro, nessa nossa live. Então, eu vou compartilhar essa tela para vocês poderem acompanhar cada passo desse caminho. Vejam só, nós propusemos aqui o seguinte tema: 13 razões por que viver. Talvez alguém do nosso grupo que está presente, e eu dou graças a Deus por isso, porque se trata, no final das contas, de um gesto de humanidade, nós nos preocupamos com as pessoas que estão passando por situações difíceis. A presença de vocês aqui, nesse caso, é básica, e eu suponho que alguns de vocês tenham assistido uma série da Netflix intitulada 13 Razões Por Quê. Essa série causou algum impacto na época em que ela foi lançada, porque ela tratava de uma questão que dificilmente nós vemos retratada na televisão ou mesmo no cinema, que é o problema do suicídio. Então, aproveitando um pouco a temática dessa série que foi proposta há algum tempo atrás, considerando que nós estamos no mês do Setembro Amarelo e que precisamos dizer sim à vida em termos plenos, é que nós resolvemos aproveitar a ideia da série. 13 razões, só que nesse caso, não é 13 razões porque tirar a própria vida, mas 13 razões para viver. E é sempre bom nós lembrarmos que nós fazemos parte de uma instituição cujo fundamento de fé principal está colocado sobre o Deus da vida. Esse Deus da vida, que revelado na pessoa de Jesus Cristo, num certo momento, nos ensinou essa lição inesquecível. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, nesse caso, dentro do universo da Rede Batista de Educação, obviamente, nós deveríamos nos preocupar também com essas pessoas que, por uma situação certamente difícil, acabam por colocar as suas próprias vidas em risco. Bem, explicado o sentido do nosso tema, uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que quando, na época, essa série foi apresentada, surgiu uma polêmica muito grande. Afinal de contas, é algo razoável nós mostrarmos, no caso aqui, a grande mídia, ou um canal de streaming como a Netflix, mostrar uma história de suicídio?
Isso, na verdade, não estimularia as pessoas à prática do suicídio? Não seria esse o caminho? Bem, a discussão a respeito do assunto levou a uma única conclusão, que esse assunto é tão importante que precisa ser estudado, precisa ser objeto de conversa, precisa ser objeto de entendimento, para que todos nós tomemos consciência dos dramas que as pessoas que passam por esse processo vivem, de tal maneira a que nós tenhamos condições, dentro das nossas possibilidades, de podermos ajudar a essas pessoas. Vocês estão vendo aí uma imagem. Essa imagem, no caso que eu estou usando aqui como uma ilustração, é uma imagem da jovem estudante Anna Baker. É a personagem dessa história que vai cometer o suicídio depois de enfrentar uma série de experiências, uma após outra, experiências negativas, em grande medida, experiências fruto do relacionamento dela com seus colegas de escola. Será que a relação que os jovens mantêm entre si, ou de um grupo de amigos, em qualquer faixa etária, poderia levar uma pessoa a esse ato tão extremo, que é o ato de tirar a própria vida? Pois, de certa maneira, é o que nós vamos tratar aqui nesse contexto. Eu só vou colocar a fala dessa personagem para que nós nos participemos, hein? Viemos a nos inteirar de todo esse processo. Então, vamos ver a Anna Baker contando. I'm about to tell you the story of my life. More specifically, why my life ended. Vocês estão escutando o som, por favor? Estão escutando o som? Sim. Ok, então vamos lá. If one thing had gone differently somewhere along the line, maybe none of this would have happened. People were starting to talk. I had to do something. Whatever Hannah thought she saw, she lied about it. Maybe I'll never know why you did what you did. I can make you understand how it felt. If you want to know the truth, just press play. Na verdade, isso se trata apenas de um vídeo de propaganda, de apresentação, só para nós localizarmos aqui essa figura humana que foi o personagem principal dessa história, a jovem Anna Baker, no tempo da história, com 17 anos de idade. Há uma curiosidade sobre essa história, porque essa personagem, ela, antes de cometer o suicídio, depois de passar por muitas experiências difíceis com seus colegas, ela encaminhou para 13 desses colegas fitas em que ela contava para eles o motivo pelo qual ela tinha tirado a própria vida. Ela primeiro gravou as fitas, encaminhou para os colegas e depois, em seguida, tirou a própria vida. De qualquer maneira, é uma história bastante dramática que, com o passar do tempo, na medida em que a série foi tendo um alcance maior, gerou um certo grau de polêmica. Foi aquela pergunta que eu fiz anteriormente. Afinal de contas, se o assunto é tão difícil, é tão polêmico, será que é razoável que isso seja tratado, por exemplo, na grande mídia? Então, de um modo geral, a resposta é uma só. Esse tipo de temática precisa ser discutida, porque na medida em que se discute um tema como esse, cria-se consciência. E além de se criar consciência, as pessoas ficam mais atentas e começam a criar formas de ação que poderiam ajudar a essas pessoas em processo de sofrimento. Para que a gente possa entender bem como é que é a ideia do Setembro Amarelo, como é que ela surgiu, então a primeira coisa, após esse primeiro momento, é responder essa questão. O que é e como surgiu o Setembro Amarelo? Bem, o Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção ao suicídio que, na verdade, se iniciou em 2014. O mês de setembro foi escolhido, e não foi escolhido por acaso. Eu já vou explicar por que foi escolhido o mês de setembro. E a data do dia 10 foi uma opção, considerada a partir daí o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, feita pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Aqui no Brasil, esse trabalho de prevenção contra o suicídio
tem sido feito por 3 instituições muito importantes. A primeira delas, que tem um trabalho extraordinário nessa área, é um trabalho já de grande significado, já de muitos anos, é o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que nesse caso, juntamente com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, se reuniram a partir dessa anterior disposição da Organização Mundial de Saúde, para que houvesse, a partir daí, campanhas frequentes de prevenção contra o suicídio, especialmente a partir do ano de 2014. Agora, aqui tem umas curiosidades. Vocês estão vendo aqui uma imagem. Essa imagem, ela vai nos contar uma história. A história de como começou o Setembro Amarelo. Aqui vocês estão vendo o retrato de um jovem. O nome dele é Mike M. Ele nasceu em 1977 e morreu em 1994. E, segundo consta na história da vida desse moço, ele era um moço norte-americano, vivia no estado de Colômbia, e era o estado do Colorado, e esse moço era um moço alegre, um moço feliz, bem-humorado, e um moço, como tantos jovens, que tinha um sonho no coração. O sonho dele era ter um automóvel. Então, juntou o dinheiro, o pai ajudou, a mãe ajudou, e ele comprou um Mustang velho. Ele apanhou esse carro velho, ele gostava muito de mecânica e pesquisou e leu a respeito. Ele refez o carro praticamente de ponta a ponta, e depois que o carro ficou pronto, ele pintou o carro de um amarelo brilhante. Pouco tempo depois, os pais dele, o Dale M. e a Darlene M., tinham saído para um compromisso. Quando eles voltaram, encontraram o jovem Mike morto dentro do carro. Ele havia dado um tiro na cabeça e tinha acabado de falecer. Aí surgiram uma série de perguntas, mas por que será que um moço tão jovem, tão cheio de vida, inteligente, capaz, cheio de amigos, uma pessoa bem-humorada, pelo menos aparentemente, como é que uma pessoa desse tipo pode chegar a atentar contra a própria vida? Pois é exatamente sobre isso que nós vamos tentar falar um pouco aqui. Por que será que algumas pessoas, em alguns casos até extremamente normais, ou pelo menos aparentemente normais, normais no sentido de não estarem passando por nenhum grande problema, por nenhuma grande aflição, como é que essas pessoas chegam ao ponto de atentarem contra a própria vida, como aconteceu com esse moço Mike M? O fato é que os pais naturalmente ficaram chocados com o acontecido. Ele deixou um bilhete que estava no colo dele quando os pais descobriram o filho já morto dentro do carro, e nesse bilhete estava escrito: pai, mãe, eu os amo muito, vocês não têm culpa do que aconteceu, uma assinatura e somente isso. E naturalmente aqueles pais viveram um processo de dor, vocês imaginem, né? Um processo de dor absolutamente dilacerante diante da perda de um filho tão jovem e com tantas possibilidades de vida. O fato é que, depois desse acontecimento tão triste, a mãe desse menino, a Darlene M., e o pai, o Dale M., e os amigos dele, resolveram prestar uma homenagem para ele na hora do sepultamento. E fizeram pequenos cartões com uma fitinha amarela por causa da cor do carro que ele gostava tanto. E nesse cartãozinho com uma fitinha amarela, havia uma palavra, uma mensagem que estava sendo transmitida para todos os jovens ali, que se tivesse alguém vivendo algum tipo de aflição na alma e precisasse de ajuda, que elas deveriam procurar ajuda, para que não acontecesse com elas o fim triste que aconteceu com esse moço, o Mike M. É a partir daí que o movimento começou a crescer. As campanhas começaram a surgir, campanhas de prevenção contra o suicídio. E tem umas curiosidades a respeito. Aparentemente, quando nós ouvimos falar a respeito do assunto, às vezes surge a ideia de que, afinal de contas, não são tantas pessoas assim que passam por esse problema. Mas, por incrível que pareça, esse problema, para alguns estudiosos, é considerado até uma espécie de epidemia, porque são muitas pessoas que passam por esse problema.
É claro que se nós olharmos uma população inteira, seria em torno de 1% da população. Mas quando nós avaliamos num país de 200, 300 milhões de habitantes, 1%, acaba sendo muita gente. E mais curiosamente ainda, quando se compara as estatísticas ligadas ao suicídio com outros tipos de mortes, especialmente entre a juventude, há um choque que nós sentimos por saber que, por exemplo, morrem mais pessoas cometendo suicídio do que, por exemplo, em acidente de trânsito, especialmente na faixa etária entre 15, 16 anos até 25, 26 anos. É uma coisa impressionante. Assim como morrem mais pessoas cometendo suicídio do que os mortos nas guerras que nós temos hoje em dia, por exemplo, aquelas que acontecem praticamente o tempo todo no Oriente Médio. Então, é nesse sentido que o problema é um problema difícil e é um problema grave e merece toda a atenção dos serviços de saúde. E no nosso caso, que trabalhamos no seio de uma comunidade bastante grande, é bem provável que em algum momento nós entremos em contato ou com algum jovem que cometeu suicídio, ou filho de alguém, ou sobrinho de alguém, ou parente próximo de alguém. Então, nesse caso, seria importantíssimo que nós fôssemos chamados atenção para isso, para se houver condições, nós estamos ali disponíveis para podermos ajudar naquilo que foi possível. De qualquer maneira, essa é uma campanha extremamente importante e tanto o Centro de Valorização da Vida, como o Conselho Federal de Medicina e como a Associação Brasileira de Psiquiatria têm estado empenhados com outras organizações da sociedade para que haja esse movimento forte pela vida. O mote principal é esse, Setembro Amarelo, todos pela vida. E isso é muito importante. Agora, para que nós possamos entender bem o que se passa com uma pessoa que chega a esse ponto, seria importante nós definirmos bem aqui o que é o suicídio. E juntamente com a definição do suicídio, que no caso já corresponde à consumação final de todo um processo, como é que se dá o comportamento suicida? Porque é provável que, se cada um de nós aqui tiver uma ideia do que está se passando com algumas pessoas, quem sabe nós poderemos ajudar de alguma maneira. Então, vejam só, primeira coisa, quando se pensa em definir o suicídio, é o ato de causar a própria morte de forma intencional. Só que essa expressão intencional, essa palavra intencional, ela merece alguma reflexão da nossa parte. Porque, de um lado, via de regra, acontece isso, a pessoa que vai cometer o suicídio, ela faz algum tipo de planejamento, ou então ela passa por um processo até que finalmente chegue ao ponto de cometer o ato final, que é o ato de tirar a própria vida. Mas ninguém passa por isso da noite para o dia. Isso acontece sempre dentro de um processo mais amplo. No caso do personagem que foi, digamos assim, o motivo detonador dessa campanha, o jovem Mike M., sobre o qual eu acabei de falar aqui, acabei de mencionar, depois é que as pessoas começaram a ficar mais atentas para a vida daquele moço. Além daquela aparente alegria que ele demonstrava ter, um coração muito generoso, uma pessoa tranquila, uma pessoa cheia de amigos, havia um jovem vulnerável do ponto de vista da saúde mental. Aí tem uma coisa curiosa. Alguns estudiosos vão afirmar e reafirmar que o suicídio é apenas o sintoma de um outro problema, de uma patologia, como se diz na linguagem médica, de base. Então, por exemplo, se a pessoa vive um processo depressivo mais grave, ela pode disfarçar isso, rindo muito, conversando muito, mas em certos momentos a tristeza vem e toma conta da vida da pessoa. Ao que tudo indica, foi o que aconteceu com o jovem Mike Henry. E segundo consta também na biografia dele, parece que houve uma gota d'água, um elemento detonador do ato final do cometimento do suicídio. Porque, segundo consta na biografia dele,
uma namorada de quem ele gostava muito, havia terminado o relacionamento e ele não suportou a tristeza e tirou a própria vida. Agora, veja um detalhe curioso. São muitas as pessoas, e no caso aqui jovens ou adultos, que passam pela experiência de término de relacionamento. E a maioria dessas pessoas não chegam ao ponto de tirar a própria vida por causa disso. Somente chega a esse ponto aquela pessoa que tem um certo grau de vulnerabilidade, ou seja, ela tem uma fragilidade interna. É por isso que essa pessoa chega a esse ponto radical, extremo, e, infelizmente, nesse caso, tirando a própria vida. Eu não sei quantos aqui se lembram, de alguns anos atrás, falou-se muito na mídia, em todo canto, sobre aquele problema da baleia azul. Eu não sei se vocês se lembram disso. Naquela época, nós chegamos a abrir uma palestra muito grande sobre o tema da baleia azul, para nós tratarmos do problema do suicídio na época. Se vocês se lembram, é só puxar um pouquinho o fio da memória de cada um. Na época, tratava-se de um jogo em que os jovens, adolescentes especialmente, iam vencendo etapas do jogo, sendo que o momento principal, que seria a etapa final, o desafio mais importante, seria a pessoa tirar a própria vida. Aí vinha uma pergunta: por que será que alguns jovens chegaram ao ponto de tirar a própria vida? Sendo que a maioria daqueles que brincaram com aquele jogo não cometeram esse ato desatinado. Na verdade, quem cometeu o ato de tirar a própria vida, isso aí, vocês podem escrever, podem registrar. Eram pessoas que já traziam uma certa vulnerabilidade. Elas tinham aquilo que os psiquiatras chamam de patologia de base. Elas tinham uma outra dificuldade e, por causa disso mesmo, esse tipo de pessoa é atraída por esses acontecimentos que acabam, em última instância, colocando a própria vida delas em risco. É um problema bastante agudo, é um problema bastante sério. Agora, aí tem um outro detalhe que chama muita atenção da gente. É que, para uma pessoa, como eu comentei antes, chegar a esse ponto, ela desenvolve, com o passar do tempo, aquilo que é conhecido como comportamento suicida. Como é que esse comportamento aparece? Ele aparece, por exemplo, naqueles relatos de pessoas que causam lesão a si mesmas. Aquelas pessoas que, de quando em quando, elas falam sobre o assunto e elas comentam que querem desaparecer, que a vida não tem sentido para elas, que viver ou morrer tanto faz. Esse tipo de conversa, que faz parte do chamado comportamento já do suicida, é também chamado de ideação suicida. A pessoa pensa sobre o assunto, aquilo passa pela cabeça dela. Se uma pessoa dessa, especialmente se for da nossa convivência, tem esse tipo de experiência, partilha esse tipo de experiência conosco, vamos abrir todos os nossos sentidos, abrir os olhos e os ouvidos, porque provavelmente nós estamos diante de uma pessoa com tendência ao suicídio. É claro que quando essa pessoa abriga esse tipo de pensamento e depois associa isso com alcoolismo, que é um comportamento cada vez mais presente, especialmente no seio da juventude. Inclusive, no caso de algumas pessoas, já começando a criança com 11, 12 anos, aprendendo a beber e a beber, às vezes, de maneira destemperada. E uma das coisas mais tristes que eu conheço é quando os pais, eles próprios, convidam os filhos ainda adolescentes para passarem horas bebendo uns com os outros, como se aquilo fosse a coisa mais normal da vida, e não é normal, porque esse tipo de substância química atua ao nível do sistema nervoso central e vai trazendo prejuízo progressivo sobre a vida da pessoa. Quanto a isso, não há como duvidar, não há como deixar de lado, não há como discutir. É grave. Assim como o tabagismo, que aquelas pessoas que fumam desbragadamente, não conseguem controlar o uso do cigarro, ou que têm distúrbio de sono, descaso com a higiene, mau humor, irritabilidade, tudo isso acaba por compor um quadro mais amplo
em que a pessoa vai emitindo certos comportamentos que poderiam representar para nós um alerta no sentido de que essas pessoas estão, de alguma maneira, precisando de alguma ajuda. Agora, é bem importante para nós aqui, já que se trata de nós ampliarmos a nossa compreensão sobre o problema do suicídio, nós discutimos um pouco sobre as causas mais comuns que levam as pessoas a cometerem o suicídio. Então, primeira coisa, fator mais básico, fator mais importante, estatisticamente muito significativo, são as doenças mentais. E dentro do universo das doenças mentais, os chamados transtornos de humor, pessoas que vivem em processo de depressão grave, ou o chamado transtorno bipolar, mas em geral as pessoas mais deprimidas, são as pessoas que tenderiam a desenvolver esse processo. Então, nesse caso, mais uma vez, como dizem alguns estudiosos do assunto, o suicídio em si é o sintoma, existe uma outra patologia, uma doença por detrás disso, que precisa ser conhecida e ser bem tratada para que a pessoa possa se curar desse mal tão grande e depois, em seguida, poder viver a vida na medida do próprio desejo divino que quis que nós vivêssemos a nossa vida na mais absoluta plenitude. Então, é só lembrar disso. Quando uma pessoa chega a esse ponto ou manifesta algum tipo de comportamento que aponta nessa direção, é bem provável que haja por detrás desse comportamento um processo de adoecimento. Por isso que alguns vão dizer, por isso, no princípio, eu disse que a palavra intencional é um pouco questionável, porque, curiosamente e tristemente, eu diria, por detrás desse tipo de comportamento chamado suicida, ou por detrás da ideação suicida, quando a pessoa pensa sobre o assunto e comenta sobre o assunto, fica isolada e, às vezes, passando a ter um comportamento até um pouco diferente da média das pessoas, pode ser que haja uma doença por detrás disso, que precisaria ser devidamente diagnosticada. É por isso que alguns médicos, psiquiatras, eles vão dizer o seguinte: suicídio não é uma escolha. Na verdade, a pessoa chega ao ponto de cometer o ato suicida porque ela está adoecida. Há uma doença interna que é grave e que poderia levar a pessoa a esse ponto tão trágico, tão difícil. Uma outra coisa, causas comuns para o suicídio e também que nos ajuda a identificar se uma pessoa tem propensão para isso. Se por acaso tiver alguém do nosso conhecimento que realizou alguma tentativa de tirar para a pré-vida, é muito provável que essa pessoa, em algum momento, ela vai acabar consumando esse ato, se não for devidamente cuidada. Às vezes, eu sei como é que é o nosso comportamento. Às vezes nós falamos assim, fulano de tal... mundo, a conclusão a que se chegou é a seguinte: quem faz algum tipo de tentativa é uma pessoa que tem propensão para, em algum momento, consumar o ato. Então, se nós conhecemos alguém ou ouvimos falar de alguma pessoa que já tentou isso, então é bom nós ficarmos atentos, porque provavelmente, em algum momento, essa pessoa vai tentar de novo. E, às vezes, tenta mais uma vez, e uma quinta vez, e uma 10ª vez, e todo mundo acha que é quase uma brincadeira. Em algum momento, a pessoa consegue realizar esse intento, que, na verdade, não é tão intento assim, porque é fruto de uma doença, de uma patologia de base. É claro que, como também causa para o suicídio, existe uma outra questão que é muito grave, que é o problema do abuso de substâncias. Na verdade, a ideia do abuso de substâncias, eu já havia comentado antes, mas especialmente o álcool, as chamadas drogas ilícitas, cocaína, anfetaminas, crack, qualquer tipo de droga, as chamadas drogas ilegais, a maconha,
um ex-presidente da República, algum tempo atrás, começou a fazer campanha pró-uso de maconha. Mas os maiores psiquiatras do país discordam cabalmente de maconha, porque não é uma droga só para diversão e diletantismo, não. Isso atua ao nível do sistema nervoso central, aos poucos compromete o organismo da pessoa a ponto dela desejar, com o passar do tempo, drogas mais fortes e, às vezes, ultrapassando uma linha da qual não se tem mais como voltar. Quando nós, além do abuso de substâncias, especialmente drogas e álcool, isso se soma ao uso de um certo tipo de medicamento, que são os chamados benzodiazepínicos, que são conhecidos como os ansiolíticos, ou então, numa linguagem mais comum, os calmantes. Às vezes, quando se mistura uma coisa com a outra, realmente é um coquetel molotov muito perigoso para predispor a pessoa a realizar tentativas de suicídio, e o próprio uso dessas substâncias em si mesmo já é uma espécie de ato suicida, de comportamento suicida, que pode, infelizmente, levar à consumação do ato lá adiante. Então, se nós conhecemos situações assim, é bom ficar atentos, porque vocês imaginem a situação, uma pessoa que abusa de drogas, que vive um estresse emocional profundo, ou porque perdeu alguém, ou porque perdeu um emprego, ou porque está passando por uma situação de rompimento de relacionamento, todos esses fatores podem ser fatores que sirvam como gotas d'água para levar a pessoa a tomar uma atitude dessa natureza. No caso do alcoolismo e do uso de substâncias como os medicamentos benzodiazepínicos, o que acontece é que essas substâncias levam a pessoa a um certo relaxamento. Como se aquilo que ela não teria coragem de fazer, ela passaria a ter coragem, e dentre esse universo de atitudes bastante pouco recomendáveis, lamentavelmente uma delas seria a tentativa de suicídio. Um outro elemento que é considerado causa de suicídio são os fatores genéticos. E aí, os profissionais da medicina e da psicologia, em geral, nos chamam a atenção para esse aspecto. Quando se levanta, por exemplo, vai um jovem que está muito triste, está deprimido, está com esse tipo de comportamento suicida, com ideação suicida, falando que a vida não vale nada, que a vida não faz sentido. Quando essa pessoa é levada a um profissional de saúde, a primeira coisa que o profissional faz é fazer um levantamento da história familiar do sujeito. Essa história familiar é chamada de anamnese. A palavra anamnese tem origem lá no grego, que significa memória, levantar a história de vida da pessoa. Quando se faz esse levantamento da história, às vezes se descobre que um parente muito próximo daquela pessoa, às vezes o pai ou a mãe, às vezes um irmão, às vezes um primo de primeiro grau, cometeu suicídio. Então, nesse caso, se um parente muito próximo cometeu suicídio, é bem provável que essa pessoa seria um paciente de risco muito maior. Então, caberia a quem conhece histórias de famílias que têm esse tipo de situação acontecendo, lembrar que o olhar teria que ficar um pouco mais atento, um pouco mais voltado para essas circunstâncias, porque provavelmente pode ser que aconteça alguma coisa nessa direção, lamentavelmente. Uma outra causa comum são os problemas familiares, problemas amorosos, problemas financeiros. As famílias disfuncionais, famílias confusas, em que há uma desestrutura completa, ou então rompimentos de relacionamentos amorosos, especialmente no caso dos mais jovens, isso é bem intenso. E no caso dos mais adultos, problemas financeiros, a pessoa investiu e perdeu. Então, isso pode ser um fator detonador de um processo. É sempre bom lembrar que quem chega às vias de fato é porque tem todo um histórico anterior. Então, esse é um ponto que a gente não pode deixar de considerar. Por isso que se afirma que quem vive a experiência do suicídio, ou porque já tem um comportamento suicida, já tem experiência de uma tentativa aqui, outra ali, pode saber que essa pessoa está em estado de sofrimento e ela não faz isso só por diletantismo, só para chamar atenção sobre si. Há uma doença de base que conduz a pessoa nessa direção tão complicada.
Agora, é claro que, além disso, há uma série de fatores, especialmente entre os mais jovens, que contribuem para esse processo se tornar um pouco mais agudo. Por exemplo, quando a gente considera a situação dos adolescentes, eles estão passando por muitas mudanças. O corpo muda de maneira intensa e, às vezes, joga a pessoa jovem numa situação de descompasso com relação ao seu próprio corpo. A pessoa não aceita, ela engordou muito ou emagreceu demais, os membros, braços e pernas crescem demais, o tronco não acompanha esse processo de crescimento. Aparentemente, no estirão da adolescência, a pessoa fica meio disforme. Isso pode ser um processo detonador de crise. Como se não bastasse isso, há toda uma sexualização do comportamento com o qual a pessoa precisa aprender a lidar. E, em muitas situações, isso acaba gerando um certo grau de angústia. Há também a transição própria da infância para a vida adulta, a pessoa tendo que assumir N outras responsabilidades. Por outro lado, essa indefinição de quem é a pessoa, afinal de contas, o que eu vou fazer da minha vida, isso para alguns gera um certo grau de sofrimento. Assim como aqueles que estão passando por experiências de perda, ou então, por outro lado, pessoas que, junto com seus amigos, participam de encontros que revelam, às vezes, atitudes agressivas, que se voltam até contra elas próprias. Então, nesse caso, nós temos um universo de situações que poderiam contribuir para predispor, especialmente as pessoas mais jovens, para viverem processos dessa natureza. Aqui, para vocês terem uma ideia, eu coloquei exemplos de jovens, especialmente dentro desse ciclo amarelo, para mostrar falas que nós estamos colhendo de jovens que estão passando por um processo de sofrimento, e porque são muito jovens, a gente às vezes nem dá muita bola, nem dá muita importância, mas em alguns casos são casos mais graves. Por exemplo, aquele adolescente que se torna mais vulnerável quando o histórico familiar já tem episódios de suicídio, como eu comentei anteriormente, e quando ele próprio já fez alguma tentativa. Então, nesses casos, esse adolescente está em estado de sofrimento já, e há casos como esse caso aqui, em que a moça diz o seguinte: a minha mãe estava com depressão esses dias. A depressão é muito ruim para quem está ao seu lado. E para você que está mal, é pior ainda. Então, o ambiente já é um ambiente, nesse caso, difícil, caótico para se manejar. Numa outra situação, o adolescente está vulnerável porque ele vive num ambiente de conflitos familiares muito graves. Alguns, como essa citação que eu coloquei aqui, que é de um próprio jovem citando, ele vai dizer o seguinte: minha mãe, por exemplo, quando me vê triste, pergunta o que está acontecendo. Só que eu não vou falar para ela. Eu sei que ela não vai entender. Se eu estiver triste, porque ela e meu pai estão brigando sem parar, e disseram isso para ela, ela vai acabar brigando comigo. Então, a pessoa se isola e sofre essa dor na solidão da sua angústia. Um outro exemplo, o adolescente se torna mais vulnerável, o jovem se torna mais vulnerável, quando ele sente que não é escutado por ninguém. Esse é o testemunho de um outro que disse: é muito ruim não ser escutado, dá muita raiva, você fica bravo. Eu grito, começo a gritar, não adianta. Tem que me ouvir quando eu tenho que ouvir também. Então, às vezes as pessoas vivem em ambientes em que a palavra não transita, o diálogo não circula, cada um vive no seu mundo pessoal e não se preocupa com a situação do outro. Então, nesse caso, o grau de vulnerabilidade aumenta. E essa pessoa, quando se vê numa situação tal em que outros fatores operam também, poderia depois, lamentavelmente, chegar a esse ponto mais trágico. Ou então, a pessoa se sente vulnerável quando sente que no seu ambiente ela não tem como ser gente se a pessoa se sente invadida o tempo todo. É o testemunho de uma outra jovem. Mas também me deixa triste quando ela não dá valor para mim, ela se referindo à sua mãe. Nem espaço em casa eu tenho para ficar sozinha. Quando eu fico na minha, ela começa a me encher. Então, esses dramas das relações pouco afetivas, pouco comunicativas, num ambiente de angústia e sofrimento. Ou então aquele que se sente muito solitário. O problema é que é difícil confiar em alguém, diz um outro. A gente tem que pensar muito antes de contar alguma coisa. A maioria das pessoas que eu conheço desde que nasci e não confio nelas. Então, é a situação.
Assim como, em alguns casos, pode ser que uma decepção, uma mágoa muito grande, deixe a pessoa mais vulnerável. Por exemplo, quando alguém é traído pelos amigos ou sofre uma perda muito grande, uma perda amorosa, por exemplo. No caso dos jovens, tem um detalhezinho sobre isso que vai ser bom explicar daqui a pouquinho. O pior, isso é o testemunho de uma jovem. Quando a sua melhor amiga rouba seu namorado. Parece que o mundo caiu. Você não sabe mais em quem confiar. As duas pessoas que você mais confia te traem. E juntas, ainda por cima. Então, diante de uma decepção dessa, aquelas pessoas que já têm uma estrutura vulnerável podem, às vezes, infelizmente, chegar às vias de fato, nesse caso. Ou então aquele que se sente abandonado, largado pela vida, como diz essa jovem. Eu acho que todo mundo quer isso, alguém que não te deixe se expor tanto, a pessoa sozinha, para enfrentar a vida como ela é, e nós sabemos que nenhum homem, nenhum ser humano é uma ilha, nós, na verdade, precisamos uns dos outros, é fundamental para a nossa sobrevivência. Tem um detalhe que é importante, eu trouxe aqui para vocês agora a palavra de um psiquiatra, de um médico, que elencou uma série de pontos que seria importante para todos nós termos em mente, que vão reforçar os pontos que eu mencionei e vão, quem sabe, abrir um pouco o nosso entendimento para outras situações para as quais seria importante nós estarmos atentos, se é que nós queremos ajudar as pessoas. Então, deixa eu colocar para vocês a palavra desse médico. Olá, meu nome é Fernando Fernandes. Estou escutando? Sim. Então vamos lá. Médico, psiquiatra e pesquisador. Nesse vídeo eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema importantíssimo em psiquiatria, mas não só em psiquiatria, é um tema importante para toda a sociedade. Esse tema é o suicídio. Apesar da importância e da seriedade do tema, ele é muito pouco abordado. Quando que o tema aparece na mídia? Normalmente, quando alguma celebridade tristemente comete suicídio, o tema é abordado de maneira superficial, algumas vezes sensacionalista, por alguns dias e depois o assunto morre. Nesse vídeo, eu queria conversar com vocês sobre alguns fatos importantes a respeito do suicídio e de como preveni-lo. Primeiro fato associado ao suicídio. 90% das pessoas que cometem suicídio foram ou poderiam ter sido diagnosticadas com algum transtorno psiquiátrico. Depressão é o transtorno psiquiátrico mais comumente associado ao suicídio, mas também são importantes o transtorno bipolar, a esquizofrenia e o abuso e dependência de álcool e outras substâncias. O suicídio é um fenômeno muito complexo. Tem aspectos filosóficos, sociológicos e até mesmo teológicos. Porém, nós não podemos perder o foco de que suicídio é, acima de tudo, uma questão médica. Segundo fato a respeito de suicídio, algumas características ou sintomas das doenças podem conferir ao paciente um risco maior de suicídio. Entre as características do transtorno, a mais óbvia é a gravidade. Pacientes mais graves têm maior risco de suicídio. Entre os sintomas, alguns merecem destaque. A ansiedade, a instabilidade das emoções, a impulsividade e, sobretudo, a desesperança. Em qualquer circunstância, o paciente desesperançado tem o maior risco de suicídio. Terceiro fato a respeito de suicídio. Suicídio é uma questão de saúde pública. Todo ano no Brasil, 5,7 pessoas a cada 100 mil habitantes cometem suicídio. Esse número pode parecer pequeno, mas é mais do que se morre, por exemplo, por AIDS no Brasil no mesmo período. Algumas pessoas podem encarar o suicídio como uma questão pessoal, mas não. A sociedade inteira sofre com o suicídio, com as tentativas de suicídio e com as suas consequências. Quarto fato a respeito de suicídio. Suicídio é um problema muito, mas muito subestimado. Não só na mídia, na sociedade, inclusive no meio médico, é um problema muito subestimado. Eu vou exemplificar isso para vocês através de um inquérito populacional realizado na cidade de Campinas, que foi muito bem feito. Dá uma olhada nessa figura. Ela mostra literalmente que o que aparece de forma evidente sobre o suicídio não passa da ponta do iceberg. Para cada pessoa que busca o pronto-socorro em decorrência de uma tentativa de suicídio, outras 3 tentaram o suicídio e não buscaram ajuda nenhuma.
E na base da pirâmide, para cada pessoa que tentou suicídio, outras 17 estão pensando em suicídio, estão, portanto, em risco e passam totalmente desapercebidas. O link para esse estudo eu vou colocar na descrição do vídeo. Quinto fato sobre o suicídio. Alguns grupos têm um risco aumentado de cometer suicídio. Entre os sexos, por exemplo, mulheres tentam mais suicídio, homens cometem mais suicídio de fato. Entre os homens, o risco maior está entre os jovens. Porém, nós não podemos descuidar dos idosos. Por quê? Porque quando um idoso tenta suicídio, normalmente a letalidade do método é maior do que nos jovens. Entre os transtornos psiquiátricos, eu já citei os mais importantes, eu vou destacar só uma coisa. Os transtornos psiquiátricos, quando associados, podem conferir um risco maior de suicídio. Por exemplo, um tipo de transtorno que acontece de estar muito associado a outros transtornos é a dependência de álcool e drogas, por exemplo. E a dependência de álcool e drogas, quando associada à depressão, quando associada ao transtorno bipolar, por exemplo, aumenta o risco de suicídio. Entre os transtornos clínicos, as doenças crônicas, principalmente aquelas doenças crônicas que causam dor, quando associadas a um transtorno psiquiátrico, sobretudo a depressão, aumentam muito o risco de suicídio. Então, pessoas que fazem parte desse grupo que eu citei, elas têm um risco maior e merecem maior atenção. O sexto fato sobre suicídio é uma regra de ouro, que funciona independente dos problemas que a pessoa tenha. Vínculos são fatores protetores contra suicídio. Sobre quais vínculos eu estou falando? Quaisquer. Por exemplo, uma pessoa tem uma boa estrutura familiar. Vínculos familiares protegem a pessoa contra suicídio. A pessoa é pai ou mãe. O apego que ela tem com o filho, esse vínculo protege a pessoa contra suicídio. A pessoa, por exemplo, ela tem emprego, tem trabalho. Esse vínculo com o trabalho protege contra suicídio. A pessoa tem uma boa rede social de apoio. Esses vínculos sociais protegem a pessoa contra suicídio. Da mesma forma, vale o contrário. A ausência de vínculos ou vínculos muito frágeis são fatores de risco para suicídio. Por exemplo, a pessoa é solteira, solitária, a pessoa não tem trabalho, pessoa desempregada, pessoa com poucos vínculos sociais. Isso associado a outros problemas que eu já comentei aqui, pode ser um fator de risco a mais para suicídio. E o sétimo fato sobre suicídio, e o mais importante, é que suicídio tem prevenção. Isso dá sentido a toda a conversa que nós tivemos até agora. Uma vez identificada a pessoa em risco de suicídio, nós podemos abordá-la, minimizar os riscos e protegê-la contra o suicídio. E não é preciso ser médico, psiquiatra ou psicólogo para fazer essa primeira abordagem na pessoa. O procedimento mais importante também é o mais simples, que é simplesmente ouvir a pessoa. Muito mais do que receber conselhos ou regras, o que a pessoa precisa é ser ouvida. Deixe a pessoa falar sobre o sofrimento, se assim for o desejo dela, claro. Muitas vezes queremos distrair a pessoa para fazer a pessoa esquecer o sofrimento. Não. Se a pessoa tem esse desejo, deixe ela falar sobre o sofrimento e mostre empatia pelo sofrimento que ela tem. Se a conversa se direcionar para esse lado, pergunte diretamente sobre suicídio. Se a pessoa fala que a vida não vale a pena, que seria melhor estar morta, viver ou morrer tanto faz, pergunte se a pessoa está pensando em fazer mal a si mesma. Perguntar sobre suicídio, ao que tudo indica, previne suicídio. E por fim, identificado o risco iminente de suicídio, é preciso intervir. Mesmo que a pessoa não queira, avise familiares, avise o psicólogo, avise o médico. Nesse momento, o mais importante é preservar a integridade física, a vida da pessoa, muito mais do que a confidencialidade dela. Se você se interessou pelo tema, quer conhecer um pouquinho mais sobre o assunto, estou deixando aqui na descrição do vídeo links para manuais educativos. Então, vocês ouviram a palavra do médico, que é muito importante, não é? E ela deixa uma pergunta para nós respondermos aqui. O que é que nós podemos, nós, cada um, e nós aqui, de modo especial na Rede Batista, colaboradores que somos, o
O que é que nós podemos fazer dentro das nossas possibilidades para ajudar as pessoas que sofrem, especialmente aquelas que poderiam apresentar em algum momento um comportamento suicida ou uma tendência para o suicídio. Aqui tem uma frase que eu gostaria que vocês considerassem. Quando estiver escuro, seja aquele que acende a luz. Ou seja, como é que nós acenderíamos a luz para uma pessoa que está mergulhada num sofrimento muito grande? Primeiro, é nós permitirmos que o próprio Espírito de Deus nos use como portadores de palavras benditas. O que é ser portador de uma palavra bendita que ajuda a clarear o mundo da pessoa, que acende luzes para que a pessoa possa caminhar com um passo mais seguro? Uma palavra bendita é uma palavra bem falada, é uma palavra bem articulada, ela é esclarecedora. E ela é especialmente importante porque toda palavra, para ser bendita, ela é formada a partir de uma escuta atenta. Quando alguém está sofrendo, eu presto atenção naquele sofrimento e ouço a pessoa, então, nessa hora, eu crio a possibilidade de que essa pessoa se sinta mais aliviada e mais encorajada a enfrentar os problemas que a estão cercando. É nesse sentido, por exemplo, que o CVV, o Centro de Valorização da Vida, funciona tão bem. Às vezes, numa madrugada da existência, a pessoa é totalmente solitária, entristecida, querendo tirar a própria vida, dá uma ligada para o CVV, ouve uma palavra de apoio, uma palavra de incentivo, uma palavra bendita, que em geral é bendita ou bem falada, porque ela partiu da escuta do outro. Nós vivemos num mundo em que as pessoas querem falar e escutar pouco. Então é preciso que nós nos exercitemos na capacidade de ouvir os outros, isso pode ajudar muito. Quando nós não ouvimos, a nossa palavra, em vez de se transformar numa palavra bendita, ela se torna uma palavra maldita, mal falada. É aquela palavra, por exemplo, de quem julga o outro sem ao menos ter ouvido o outro. Aquela pessoa que fala mal sem saber do que está falando. Aquela pessoa que acusa, que joga pedra em cima, que age de modo injusto. Então, nesse caso, a palavra se torna maldita. O grande filósofo e estudioso Rubem Alves, cuja imagem aparece aqui nessa tela, ele chegou a dizer que muitas vezes nós não ouvimos porque somos arrogantes e vaidosos. Nós nos achamos tão bons e tão melhores que os outros, tão mais bonitos do que os outros, que nós não nos dispomos a ouvir. Então, se nós quisermos ajudar aqueles que sofrem, é preciso que nós estejamos atentos ao que se passa na vida e no universo daqueles que convivem conosco. Uma outra coisa que ajuda um bocado nesse processo é que quem se dispõe a ajudar e se dispõe a ouvir, fica atento para as dores que as pessoas experimentam e não acha que tudo é brincadeira ou história de carochinha, essa pessoa ela começa a lançar pontes na direção da outra pessoa. Ou seja, com tudo isso, o que se quer dizer é que a palavra vai intermediar os nossos relacionamentos. E essa palavra precisa ser uma palavra ponte, que chega no mundo do outro. Especialmente quando o outro está escondido atrás de um muro, em alguns casos, inexpugnável. Ela não quer conversar, ela está isolada, porque está ilhada no meio das suas dores, no meio das suas mágoas. E é nesse ponto que o perigo surge. Então, nesse caso, seria importante se nós fizéssemos um movimento de ajuda, inclusive de ajuda bastante prática e concreta. Se tem alguém passando por uma situação dessa natureza, é importante que haja encaminhamento para o médico, para um profissional da área de saúde, para que a pessoa possa ser atendida de modo adequado. A famosa poetisa Cora Coralina, que se tornou poetisa já no tempo já da sua velhice, ela escreveu uma ocasião: há muros que só a paciência derruba e pontes que só o carinho constrói. O que ela quer dizer no seu poema é que, às vezes, nós não podemos nos assustar com os muros que as pessoas colocam diante de nós, porque não querem se comunicar de modo algum, e, através do afeto, conseguimos romper esses muros. E esses muros se rompem através desse amor divino que se revela através da vida de todos aqueles que se interessam.
através da vida de todos aqueles que se importam, através da vida daqueles que efetivamente querem ajudar. Ou seja, se as palavras que trocamos não são capazes de superar a altura e a espessura dos muros, então o que resta é só dor, solidão, tristeza, isolamento. Mas quando é o contrário que acontece, aí nós evitamos o destino do personagem da história 13 Razões, Anna Baker, que acabou tirando a própria vida, e entramos no caminho de descoberta da vida que é dom de Deus, que é uma aventura maravilhosa, que é permanente descoberta, que é caminho sempre de crescimento. Nesse sentido, cada um de nós aqui poderíamos nos colocar diante do próprio Deus como instrumento de paz para trazermos um pouco de sossego a esses que estão sofrendo tanto, que estão se angustiando tanto. Isso pode começar através de cada um de nós, em que nós, nesse caso, estaremos desenvolvendo uma certa sensibilidade, no sentido de perceber que à nossa volta pode ser que haja alguém que está sofrendo muito, e que às vezes só o amor divino transmitido por cada um de nós é que pode às vezes romper esse muro e alcançar finalmente essa pessoa tão desesperançada, tão sem rumo, tão às vezes sem eira e nem beira, como se dizia antigamente. Eu queria terminar esse momento colocando um hino para servir para nossa inspiração e para nossa reflexão. É um pedido a Deus, é um canto que é uma prece em que nós pedimos a Deus que a paz dele habite o nosso ser de uma tal maneira que nós possamos contribuir de uma maneira definitiva com aqueles que estão sofrendo, encaminhando para a ajuda, encaminhando para o tratamento, estendendo a mão e assegurando essas pessoas que elas não estão sozinhas, que nós estamos ali. Então, finalizando a nossa live, eu quero colocar para vocês esse belo hino, que é um convite a que cada um de nós aqui sejamos pacificadores dessas mágoas, dessas dores, dessas angústias que pessoas, às vezes, muito próximas de nós estão carregando e, às vezes, nós nem percebemos. Então, vamos ouvir esse hino, fechando aqui a nossa live, a nossa aula.
Então, meus caros, estamos chegando ao final da nossa live. A Gisele, a nossa gerente de recursos humanos, está presente. Gisele, você quer dizer uma palavra? Nós iniciamos às 18 horas pontualmente e agora estamos fechando esse momento. Eu só queria dizer que depois de muito aprendizado com o pessoal da TI, eu aprendi, claro que com o apoio da Brenda, do pastor Luciano, a colocar uma imagem aqui no fundo. Eu só quero dizer para vocês que essa imagem aqui é a imagem do nascer de um novo dia. E nós esperamos que a paz de Deus se inaugure em nós de um tal modo que nós possamos ajudar tantas pessoas a nascerem para o novo dia, ao serem mais prevenidas quanto a essa questão grave, que é a questão do suicídio. Gisele, você quer dizer uma palavrinha, cumprimentando o nosso povo? Boa noite a todos, boa noite, pastor Rubens. Boa noite. Você está me ouvindo? Estou sim, Gisele, pode falar. Ok. Eu quero agradecer a todos que estão presentes aqui nesse momento. Desculpe só ter áudio nesse momento aqui, não vai ter a minha imagem, mas isso não vai interferir no meu agradecimento. A todos que estão aqui conosco, né, ouvindo essas sábias palavras que com certeza edificaram muito a vida de todos. Eu digo por mim, né, e acredito que muitos estão nesse momento com muito mais conhecimentos e aprendizados em relação a esse tema, que é de extrema importância nesse momento que estamos vivendo. Gisele, sumiu o som. Nesse período. Muito foi ter se colocado à disposição para trazer essas palavras que foram muito importantes para o nosso engrandecimento em relação ao nosso aprendizado. Muito obrigada ao Senhor e a todos que estiveram presentes. Então, muito obrigado, Gisele. Eu quero também agradecer de modo especial a Brenda, da TI, que se esforçou, nos acompanhou já em 2 momentos hoje durante o dia, para que tudo pudesse acontecer de acordo. Eu espero que todos possam ter acompanhado bem e que nós saímos daqui alegres, no sentido de que o nosso Deus é o Deus da vida, e sendo o Deus da vida, Ele nos convida a partilhar vida com todas as pessoas que vamos encontrando pelo caminho. Esse Deus que é o Deus da paz, esse Deus que é Jeová Jirê, é o Deus da providência, é o Deus que nos acompanha, que Ele possa acompanhar cada um dos que estão participando dessa live e que nós possamos ficar bem atentos, ouvidos e olhos atentos para aqueles que estão sofrendo à nossa volta. Portanto, muito obrigado Gisele, muito obrigado Brenda, muito obrigado a todos que participaram, que Deus a todos abençoe, no nome de Jesus, amém.